Bom dia, seguimos para mais um treinamento de conteúdo, hoje numa outra vibe, porque agora é de manhã, né? As ideias estão frescas, o humor tá ótimo e eu acabei de tomar meu café da manhã. Então, bora para mais um treinamento. Eu vou falar aqui da nossa barra proteica vitaminada, né? Ela foi elaborada para o curso de mestrado em saúde da Univas. Eu sou aluna mestranda Deise Neves, né? E eu vou apresentar para a banca de qualificação para o José Dias. Já fico meu agradecimento ao reitor, à instituição também, pela participação, pela leitura, pela atenção. A professora e coordenadora Adriana, né? A Adriana também vai estar na banca de qualificação e uma pessoa convidada, né? Então, sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação, todos muito bem qualificados, todos muito bem preparados para esse dia, né? Então, eu vou começar falando a partir de como eu desenvolvi o meu produto, né? Ele foi solicitado pela professora Diba que eu elaborasse um produto cicatrizante, né? Como função principal, né, do mestrado. Eu aceitei o desafio e fui fazer essa qualificação para poder apresentar meu produto, né, que é uma barra vitaminada, proteica, hiperproteica, hipercalórica, né? E ela é cicatrizante também. Por quê? Eu já conto de cara qual é a composição dela, porque apesar de se tratar de uma patente, eu não estou passando aqui as quantidades, como é que foi feito, alguns detalhes da composição, né? Tô falando mais por cima aqui. Quem leu o artigo, quem leu o projeto, quem leu o trabalho final, sabe do que eu estou falando, sabe da composição certinha, sabe que a patente, o segredo está bem guardadinho. Que a nossa intenção é fazer uma patente, né? A nossa intenção é aplicar pelo menos para uma patente e ver o resultado, né? Já coloco a princípio que a minha intenção é compartilhar essa patente com o hospital, porque não faz sentido um produto tão bom ficar só com uma pessoa, uma instituição, ou o que seja. Então, a minha intenção é colocar também todas as instituições, todas as pessoas, possivelmente, para fazer essa patente. Já apliquei, já comecei a fazer a documentação, então estou esperando os departamentos se alinharem para a gente terminar e finalizar essas questões da patente, né? Então, foi feito um estudo, né? Mais de 87 artigos foram selecionados e esses artigos foram lidos para poder entender o que era importante na área de cicatrização, o que era realmente relevante, qual nutriente era bem relevante para poder a gente atingir essa cicatrização que a gente precisava, né? Então, a gente selecionou alguns nutrientes. E eu já falo de cara que é a L-arginina, que é o zinco, que são os antioxidantes e a, as proteínas em geral. Então, esses 4 nutrientes foram o foco do meu trabalho, né? E aí, a partir daí, quando a gente levantou esses nutrientes, a segunda parte foi levantar qual eram os alimentos que contêm esses nutrientes que estavam sendo selecionados ali para a gente poder ver o que encaixava onde que a gente poderia colocar e utilizar esses alimentos. Bom, foi aí que surgiu a ideia da barrinha de cereal. Por quê? Nas minhas pesquisas eu descobri que a semente de abóbora é o alimento natural, é o alimento vegetal que mais contém L-arginina, né? A L-arginina é uma proteína essencialíssima para o processo de cicatrização, né? E justamente ela, quando a pessoa está com uma ferida, alguma coisa assim, o corpo diminui a produção, né? Então, por isso que ele é tão necessária. E aí, a gente parte para o segundo item, que são as proteínas em geral. Como eu coloquei whey protein nessa composição, essa barrinha de cereal tem mais de 25 tipos de aminoácidos, 25 tipos de proteínas.
Substitui um bife? Substitui um bife. Pode ter tanto ou quanto mais do que um bife, tá? Então, e eu não tô falando só de um tipo de proteína, não. Eu tô falando de todas as proteínas essenciais e não essenciais, tá ok? Então, o segundo item era a proteína. O terceiro é o zinco, né? O zinco, ele é um mineral muitíssimo importante na formação do colágeno, né? Na formação de um novo tecido. E o zinco, eu procurei fazer uma fonte natural do zinco, porque quando eu descobri que a semente de girassol, ela, ela continha uma quantidade muito boa de zinco, então a gente sabe aí que o Papai do Céu preparou uma, uma, uma semente muito especial para que a gente possa trabalhar aí com cicatrização, né? Então, cicatrização, semente de girassol, já temos olhinhos que colocam na parte externa e dessa vez a gente usa ele na parte interna para essa cicatrização acontecer de dentro para fora, né? E a semente de girassol também, além do zinco, ela contém muitos antioxidantes, né? Vitamina C, vitamina E, vários tipos de vitaminas ali que são super essenciais no processo da cicatrização, porque elas evitam o estresse oxidativo, né? Então, o que que acontece? Peraí. Então, o que que acontece? Além do zinco, os antioxidantes. A vitamina C, eu coloquei ela a mais, eu coloquei ela por fora. Eu comprei ela pura e adicionei a composição. Agora, a vitamina E também vem da semente de girassol, né? E aí, tá aí a nossa composição, tá? E aí, como é que eu usei tudo? Usei um segredinho, um aglutinador. A gente testou várias, até chegar na receita, na quantidade certa, né? Foram muitos testes, né? As pessoas experimentando dentro do laboratório, foi feito dentro do laboratório do IF Sul de Minas, no campus Inconfidentes, né? Então a gente precisou de vários testes, acertar a quantidade, né? A partir dos estudos, a gente delimitou primeiramente qual era a quantidade necessária, o que que a gente queria dessa barrinha nutricionalmente, né? Eu tive sugestões me falando, ela tá muito densa essa barrinha, né? Tá com dificuldade de mastigação, né? Porque ela tá densa, precisa mastigar bastante. Coloca por exemplo, um grãozinho de arroz, né? Uma bolinha de arroz. E aí eu preferi não, tá? Porque foi pensado, essa barrinha de cereal, ela foi pensada para ser nutricionalmente ocupada somente por ingredientes que são extremamente necessários. Então, nada ali deixa de ter uma função que não seja nutricional, né? E e aí a gente usou o aglutinador da glucose e conseguimos chegar até essa composição, né? Que quem leu o trabalho, o projeto, sabe do que eu estou falando, né? Não posso contar por causa da patente, né? Então, a elaboração foi nessas etapas: primeira pesquisa, depois a gente achar os nutrientes, depois que achou os nutrientes, a gente precisava achar os alimentos, depois que achou os alimentos, a gente precisava achar as quantidades, depois que achou as quantidades, a gente precisava de um aglutinador, de um teste e achar o formato, desenvolver o trabalho e o projeto, né? Então, depois desses testes primários, a gente resolveu fazer um questionário CATA e aí para fazer análise sensorial. As pessoas podem me perguntar por que fazer análise sensorial e não fazer um teste de inferidos mesmo, né? Porque é o seguinte, quando é um medicamento, quando a pessoa está usando medicamento, o medicamento vai direto no ponto ali dentro do corpo e tal, e não passa pela boca. Então, o medicamento sendo bom, gosto bom ou ruim, não faz diferença, né? Ele vai ser aplicado de toda forma. E no caso de um alimento, quando ele vai ser introduzido pela boca, precisa primeiro passar pelo teste sensorial, né? Então, nosso teste sensorial foi a aplicação do questionário CATA.
O questionário CATA significa Check All Apply, que é que você pode marcar todas as opções que você acha que está de acordo, né, com as características que você observar. E também o questionário, né, de satisfação global. E aí é um questionário que você pode dar uma nota de 1 a 9, né? E aí a gente passou pelo comitê de ética, porque a gente precisava aplicar em pessoas esse, né? Tivemos, depois de um longo tempo, tivemos o comitê de ética aprovado, né? A aprovação do comitê de ética, e fizemos as avaliações, aplicamos as avaliações, os testes no hospital, né? Foram 103 participantes, apenas um esqueceu de responder, só colocou o nome, bom, e aí tivemos 102 respostas, né? No hospital eu tive um retorno muito positivo, as pessoas se sentiam muito satisfeitas, né, de poderem degustar um alimento. Elas se sentiam surpresas, diziam que nunca tinha sentido o gosto daquilo, ou que estava muito suculento, ou que estava muito saboroso, ou se tinha mais, ou aonde vendia, né? Então a gente teve uma resposta muito positiva do público, assim, para degustação, né? E aí foram quase um mês, né, lá no hospital para poder selecionar essas pessoas, né, porque os critérios de inclusão era ser maior de 18, poder mastigar, estar de dieta livre, não ter alergia aos componentes, poder né, receber essa dieta, poder comer, não ter diabetes, entendeu? Então, eu passei lá, passei selecionando as pessoas mesmo, passei conversando com as pessoas, né, para ver quem poderia ajudar. E aí a gente teve, um mês depois, o resultado, né? E o resultado foi muito positivo, que mais de 50% das pessoas acharam que era muito gostoso, que era muito saboroso. 50% das pessoas acharam que é um, é um, é um produto suculento, né? Muitas pessoas gostaram do aroma doce, do gosto da semente, né? Então, tivemos várias características aí para ressaltar no nosso resultado, né? E a grande maioria das pessoas deu nota 8 e 9, né? O 9 era a nota mais alta, então a gente recebeu a grande maioria nota 8 ou 9. Agora, alguns dados eu quero ressaltar também, porque acho que toda informação é válida, né? A gente teve um comentário, apenas um comentário, mas que eu vou validar também, que a pessoa falou que tinha um ranço, né? E se tratando de um mestrado, ter um produto que lembrou um ranço no final é simplesmente fantástico, porque a gente tem uma explicação lógica para isso, né? Não era a intenção deixar o ranço, mas ele fica. Por quê? A semente de girassol, ela é gordurosa, ela tem essa gordura, esse óleo que é muito bom para a saúde, né? E essa semente de girassol, ela foi comprada a granel em loja de produtos naturais. Então, embora tivesse dentro da validade, dentro do período de consumo de validade, a gente não sabe quando que essa semente foi colhida, quando que ela foi feita. E por ela conter também essa gordurinha, então quando ela é mastigada, ela fica um olhinho nela, fica um olhinho que dá uma sensação de ranço, de retrogosto de ranço no final, né? E né? Esse é um dos resultados, muitas pessoas gostaram, e agora eu vou falar um pouco da aplicabilidade e da função social. A aplicabilidade dessa barra, ela tem potencial para ser vendido em larga escala, né? Ela tem uma função clínica muito importante, que ela pode ser usada funcionalmente, né? Em pessoas que têm questões de saúde, desnutrição, cicatrização, que tem processo de pós-cirúrgico, né? Então ela tem essa função que ela cumpre muito bem esse papel nutricional dela, né? Ela também pode ser vendida
a pessoas normais, né? Nada impede dela ser vendida no mercado normal, né? Para pessoas, público em geral, inclusive para pessoas fitness, né? Que por ela ter uma grande quantidade de proteína feita à base de whey protein, ter a L-arginina, ter os antioxidantes, ter o zinco, né? Então ela tem um potencial também para pessoas atletas, né? Não digo que é uma barriga para pessoas que querem emagrecer, não, tá? Ela não tem essa função, mas ela cumpre a função nutricional, né? Pessoas com desnutrição, pessoas em processo cirúrgico, pessoas fitness também tem essa vantagem de adquirir uma barrinha dessa. É um produto de excelente qualidade, né, nutricional, de composição, de tudo, né, e ela pode ser vendida a um preço assim bacana. O que que acontece? Como eu comprei os produtos a granel, né, no direto do vendedor final, ela ficou com um preço um pouquinho mais caro, né? Então ela saiu para mim a cerca de R$ 8, R$ 9 por barrinha, né? Agora, quando a gente pensa em legs cano, que você pode comprar produtos mais baratos, produtos mais em conta, direto no produtor, né? Esse preço pode chegar a R$ 5, R$ 6 o preço da barrinha, né? Então, isso também gera uma aplicabilidade, uma função social muito boa, porque é, ela pode baratear. Se você comparar com os produtos no mercado hoje, que são sintéticos, né, para cicatrização, que são sintéticos, que são líquidos, né, ela tem, e são caros também, né, um produto hoje, Cubitão hoje não sai por menos de R$ 20, R$ 15, que seja, né? Então a nossa barrinha de proteína, ela tem essa função social também de poder participar, poder ser parte de mais projetos, de mais pessoas que estão em situação de risco, né? De situação nutricional, feridas, escaras, né, de diferentes graus. Então, ela tem essa função também, que é tanto funcional, né, quanto popular também, né? E, então, eu queria deixar registrado aqui que esse trabalho foi feito, né, e vai ser gerada uma patente que vai ser dividida 50% a 50% entre duas instituições. E eu também quero incluir o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, né? E é isso, eu acho que o tempo já vai acabar, temos 3 minutos, e em 3 minutos eu posso muito bem apresentar para vocês, né, a barrinha que ela vai estar sendo oferecida durante a apresentação do mestrado. Ela vai estar sendo oferecida em forma de agradecimento até, né, em forma de degustação também para as pessoas lá. E foi feita dentro dos critérios e padrões higiênicos, dentro dos critérios e padrões de esterilização, de laboratório, de tudo, ok? Que foi necessário. O nome da barra, a princípio, a gente colocou Fio Fitness, né? Que lembra essa coisa da proteína, do fitness, da saúde, né? E Fio é uma homenagem à minha orientadora, né? Que tá aí comigo, que me aguentou nos bons e nos maus momentos. É uma excelente orientadora. Obrigada, Fiorita Gonzalez Mundim, muito pelo seu apoio, tá? E seguimos adiante, agradecidos por esse momento, né? Tão esperado, tão desejado, tão trabalhado e tão amparado, né? Que a gente está numa instituição hoje que ampara a gente para a gente atingir os nossos objetivos é muito importante. Obviamente, isso não foi um trabalho somente meu, né? Existem muitas pessoas aí. Então, fica o meu agradecimento e que a gente continue até a próxima vez, ok? É isso então, um abraço, obrigada, tchau!